Canal YouTube HL História Legal. Capítulo 4. O tradicionalismo nos campos de cima da serra. 1.4 Origens. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Parte 5. O tradicionalismo nos campos de cima da serra, sumário. Vídeo inicial. Acervo histórico do patrão do 10º Rodeio Internacional, Nerímio Pereira de Almeida. Número 3. Entrevista com o domador mirim dos antigos rodeios, João Carlos Carneiro de Almeida. 4. Bibliografia. 5. Agradecimento. 6. Créditos. História Legal. Um canal que é comprometido com a verdade. Um canal do regional para o universal. Do extremo sul do Brasil para o extremo norte, para o oriente, para o ocidente, para o centro do nosso planeta. Muito bem, trazemos aqui mais um episódio da websérie O Tradicionalismo nos Campos de Cima da Serra. Trazemos aqui para vocês a história de um filho de criação que segue os caminhos do seu pai de criação, participando das lides campeiras e também da sua vida tradicionalista, desde muito pequeno, desde um pequeno garoto. Então, nós vamos aí escutar a história contada pelo senhor João Carlos Carneiro de Almeida, filho de criação de Nerímio Pereira de Almeida. Nerímio Pereira de Almeida é aquele patrão do 10º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. Nós trazemos o acervo muito interessante, o acervo histórico do senhor Nerímio Pereira de Almeida, que foi patrão do CTG no 10º Rodeio Crioulo Internacional. Muito bem. E nós, para começar aquele cafezinho, né, e não perdermos o costume, nós vamos trazer para vocês aqui, do Raízes de Vacaria 1, um pequeno trecho sobre a indumentária do gaúcho, de Vera Stedley Zátera, pesquisadora, professora da Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A cultura genuína do povo e suas expressões estão alicerçadas em conhecimentos obtidos pela convivência em grupo, somadas aos elementos históricos e sociológicos, seus legados e sua tradição, entre eles o seu modo de vestir, são transportados para as gerações seguintes, sujeitos a mudanças próprias de cada época e circunstância. O homem do Rio Grande do Sul adaptou sua vestimenta baseada em seu tipo de vida e necessidades. Num primeiro momento, o gaúcho foi um caçador de gado, gaudério e jogador. Esse aspecto de sua índole transpareceu no seu modo de trajar. A camisa folgada, o chiripó, o poncho e a bota de garrão diziam muito de seu ser livre, nada a reprimir seus movimentos, que eram sempre abertos ou amplos. A experiência cultural de resgate dos trajes de gaúcho em diversos momentos da nossa história aceita os processos de modernização e de transformação que uma cultura possa ter. Sintetizamos nosso trabalho sem tratar da moda casual, mas daquilo que permaneceu pelo menos por 50 anos em termos de indumentária em etapas ou épocas. Muito bem, nós queremos trazer então aqui mais um trechinho sobre o Novo Gaúcho, terceira época, a partir de 1865 ao 1950. A terceira época é um período de transformações. As influências da modernização transmitem significativas mudanças na vida do gaúcho. As taipas são substituídas por cerca de arame, o lampião por luz elétrica,
o mensageiro pelo telefone, o cavalo pelo carro. Homem organizado e trabalhador, o gaúcho da terceira época, está de bombachas. Estas vão substituindo aos poucos os antigos chiripás, vestes, camisas de mangas arregaçadas, o cinturão ou a guaiaca, a bota forte, o lenço no pescoço, o chapéu de feltro e o pala. Muito bem, então com essas palavras aí, nós iniciamos esse vídeo, que está imperdível. O senhor João Carlos conta uma época fantástica do o início dos rodeios, né? Quando ainda não havia a sede do Centro de Tradições Gaúchas, CTG Porteira do Rio Grande, ainda não estava construída. Ele conta ali como era o cenário, onde depois, posteriormente, foi construída, né, essa sede que temos até hoje muito bem conservada, né, pelas pessoas que foram seguindo as tradições, né, que foram sendo solidificadas com o tempo aqui nos campos de cima da serra. Então fiquem com mais esse vídeo instigante do canal YouTube HL História Legal. Não esqueçam de ativar o sininho para as notificações, de se inscrever no nosso canal para que ele continue a ser essa porta, essa janela aberta para o mundo. Não esqueçam então de curtir o nosso canal. Um abraço gaúcho a todos vocês. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerímio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Patrão. Sua esposa, Lilhosa Borges de Almeida, equipe, amigos e prendas. Nerímio está com uma manta no pescoço e óculos. Sua esposa, Lilhosa, com cabelos longos e vestido levemente franzido, comprimento abaixo dos joelhos. Destaque: 22 prendas concorreram ao concurso da mais prendada prenda do rodeio nesse ano. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerímio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Cena da artística, provavelmente em 1974, durante o 10º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, Rio Grande do Sul. Prendas e peões dançam exercendo as danças crioulas. Destaque: no concurso internacional de conjuntos folclóricos houve a participação da Argentina e do Uruguai. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerímio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Cena na Cancha Ferradura, provavelmente em 1974, durante o 10º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, Rio Grande do Sul. Nerímio participou ativamente da construção das arquibancadas dessa cancha. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerímio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Bom, aqui nós temos um peão, né? Não conseguimos identificá-lo, né? Então fica a cena, né? Provavelmente no 10º Rodeio Internacional de Vacaria. Então é uma cena bem típica, né? O rapaz está com os trajes típicos e aí mostra que está lotada a cancha, né? Está lotadíssima. As pessoas estão então prestigiando, né, as lides campeiras que são postas em competição
né, no 10º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, Rio Grande do Sul, aqui nos campos de cima da serra. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Casal Nerínio Pereira de Almeida e Liliosa Borges de Almeida. Foram casados por mais de 60 anos. Então, aí está o quadro, né, de casamento desse casal que foi companheiro a vida toda, né? Nerínio faleceu e a Liliosa está com mais de 90 anos, tá? E, né, infelizmente não podemos entrevistá-la, né, porque ela está com problemas de saúde, mas ela está sendo muito bem cuidada. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, de 1972 a 1974. 10º Rodeio Crioulo Internacional, em 1974. Patrão Nerínio Pereira de Almeida, patroa Liliosa Borges de Almeida. Então, aqui tem duas cenas, né? Esse quadro ele está identificado. Nós apenas reproduzimos a identificação para ficar mais fácil identificá-lo. A foto já está um pouco apagada, porque são fotos bem antigas, né, do ano de 1974. Todas essas fotos que eu estou apresentando, eu tirei as fotos, foto da foto, né? Que, na verdade, o Nerínio Pereira de Almeida mantém em quadros, né, na sua casa, na sua residência, onde a sua esposa ainda vive, né? Nerínio já é falecido. Até por coincidência é meu tio, né? Ele já é falecido há alguns anos, em torno aí de uns 8 anos, mais ou menos, que ele é falecido. E eu fiz questão, então, de homenageá-lo. Essas fotos que eu tirei dos quadros que estão dispostos nas paredes da residência do Nerínio e sua esposa Liliosa, eles foram tirados em 2018, com a permissão da minha tia Liliosa Borges de Almeida. Então, ela era lúcida ainda, bastante lúcida, e permitiu, né, em uma das visitas que eu fiz a ela, que eu sempre a visitei, né, eu fiquei 5 anos fora, morando em São Leopoldo, mas eu vinha quase todo mês para a Vacaria, né? Eu vinha seguido a Vacaria visitar minhas irmãs, meu irmão mais velho. O meu irmão mais velho, inclusive, é filho de criação do Nerínio Pereira de Almeida, João Carlos Carneiro de Almeida. João Carlos Carneiro de Almeida é o meu irmão mais velho, que foi criado por esse casal, porque o casal não podia ter filhos. Então, a minha mãe, naquela época, né, a gente não sabe explicar muito bem o porquê, entregou, né, o pátrio poder, digamos assim, naquela época eram os homens, né, que tinham o pátrio poder, do meu irmão para o Nerínio, né? Então, uma situação assim um pouco delicada de explicar, mas só para deixar registrado, então, né, que essas fotos foram tiradas em 2018, a minha tia era lúcida, permitiu que eu tirasse, é foto dos quadros, e agora eu editei, nesse ano eu editei, então, essas fotos estou trazendo como homenagem, né, ao tio Nerínio Pereira de Almeida, pai de criação do meu irmão mais velho, e meu tio e de todos os meus irmãos, né, que nós somos
em 8 irmãos, 2 mulheres já falecidas, e nós estamos ainda em 6 irmãos vivos, né? Com saúde, ainda bem. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional do Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. É uma outra cena aqui, né? Do Rodeio Crioulo Internacional, do 10º, né? Verifique que tem um X em preto no lado esquerdo, 10º Rodeio Crioulo Internacional do Vacaria, Rio Grande do Sul. Essa é uma cena, então, né? Do 10º Rodeio Crioulo Internacional. Para ver, assim, quanta gente, né? Aglomerava, e realmente é uma festa que até hoje, sempre que tem a festa, é muito frequentada. Então, nesse rodeio, que o Nerínio Pereira de Almeida é o patrão e a Liliosa Borges de Almeida é a patroa. Acervo histórico, patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Aqui a gente verifica um desfile, provavelmente um desfile que está acontecendo. Pode ser na abertura, provavelmente é na abertura do rodeio, do 10º Rodeio Internacional. Esse quadro aqui, ele não trouxe a identificação. Tem uma faixa ali, né, que provavelmente descrevia, né, a imagem, né, mas infelizmente não se consegue ler. As fotos já são realmente muito antigas. E isso é uma foto da foto e editada para que ficasse mais nítida, né? Com a edição, a gente conseguiu torná-la mais nítida. Até ficou muito boa a foto. Mas aí evidencia, então, os cavaleiros trazendo as bandeiras, né? Provavelmente a chama crioula, mas eu não quero afirmar com certeza, porque não está aparecendo na foto, né? Mas provavelmente seja a chama crioula chegando, né? Então, isso é uma cena muito bonita que acontece sempre que há o rodeio crioulo internacional aqui nos campos de cima da serra. Acervo histórico, patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Reparem que eu escrevi nessas descrições o Nerínio com Y, porque em todos os quadros, tanto de associado, né, a um CTG, está com Y, todos os troféus estão com Y. E eu sempre, assim, tive a impressão que era com Y o nome do meu tio. Mas eu tinha visto no livro Porteira do Rio Grande, está com I, né? Até que deve ter a página aqui, eu posso até citar a página. Está com I e acento em cima do, né? O primeiro I com acento. Nerínio Pereira de Almeida, Liliosa está com Z. Mas Liliosa é com S e Nerínio é com Y no primeiro I, né? Então, assim, a gente vai atualizando, né? A gente não está criticando, somente atualizando os registros, né? Historicamente. Então, aqui é uma outra cena, o desfile é na cidade. Provavelmente está chegando a chama crioula, provavelmente, né? Dá para ver que tem as bandeiras todas ali que os cavaleiros vêm trazendo, né? Então, geralmente tem um desfile quando chega a chama crioula em Vacaria e geralmente é muito bonito esse desfile. Eu já assisti muitas vezes. Acervo histórico, patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Fazenda Vista Alegre, proprietário Nerínio e Liliosa, outubro de 2003.
Verifiquem que nesse quadro está ali, ó, impresso, Nerínio com Y e Liliosa com S. Então, tudo que eu encontrei de material deles, vocês vão ver os troféus depois, vocês vão verificar que está sim escrito o nome dele, tá? Aí, então, é uma imagem da linda fazenda Vista Alegre, que o Nerínio tinha e ficou agora para minha tia, né? Então, é lindíssima a paisagem, né? A paisagem muito linda. E, bom, depois nós vamos trazer alguns detalhes quanto à idade do Nerínio na época do rodeio, quanto aqui é a segunda fazenda dele. Porque primeiro ele nasceu na fazenda do Guabiju, próximo à Esmeralda, a fazenda do Guabiju. E ele nasceu lá na fazenda dos seus pais, Anselmo Braga de Almeida e Celita Braga de Almeida, Pereira de Almeida, aliás. Celita Pereira de Almeida e Anselmo Braga de Almeida. Ambos eram primos. São primos que casaram-se em Viamão. Então, tanto Anselmo como Celita são naturais de Viamão. Eles casaram-se lá e como o meu avô, o Anselmo e a Celita são meus avós, né? São pais do Nerínio Pereira de Almeida, que é irmão da minha mãe, Maximília Braga de Almeida. Então, os meus avós nasceram em Viamão e o meu avô, Anselmo, ganhou essa fazenda no Guabiju do seu padrinho. Ele foi criado por um padrinho aqui nas imediações aqui de Vacaria. Não se sabe bem ao certo onde ele foi criado, mas nas imediações. E posteriormente, então, esse padrinho deixou para ele a fazenda do Guabiju, que é na divisa ali, perto, próximo a Esmeralda. Isso tudo fazia parte de Vacaria, porque é tudo nos campos de cima da serra, e tudo fazia parte de Vacaria, né? Então, o Nerínio era o irmão mais velho, né, dos Pereira de Almeida ou Braga de Almeida. Alguns estão registrados Braga de Almeida, como é o caso da minha mãe, Maximília Braga de Almeida, e outros estão, que nem o Nerínio, está Pereira de Almeida. Pereira seria o sobrenome da minha avó, e Braga seria do meu avô, e Almeida de ambos, porque eram primos. Muito bem. Então, o Nerínio, ele vendeu aquela fazenda, ele ficou administrando a fazenda dos Almeida, vamos pôr dos Almeidas, tá? Ele vendeu aquela fazenda e adquiriu a fazenda do Lagoão, que era uma fazenda lindíssima, lindíssima. E depois o Nerínio resolveu vender a fazenda do Lagoão, que foi após esse rodeio, aqui um tempo após, né? Eu não lembro bem certo o ano, meu irmão vai confirmar isso. A ideia é entrevistar o meu irmão, porque filho de criação, sabe bem, né, as andanças do meu tio. Mas o meu tio vendeu a fazenda do Lagoão e foi para o Mato Grosso, porque naquela época o gaúcho ia para o Mato Grosso com aquela ideia assim, de duplicar ou triplicar os campos e as criações e as plantações e tudo mais. E ele foi. Ele ficou muitos anos em Mato Grosso, morando em Campo Grande, uma residência em Campo Grande, e a sua fazenda nas imediações de Campo Grande. Muito bem. Depois, o que ele me explicou, que ele veio embora, é que aqui ele conhecia muita gente, tinha muitos amigos, participava dos rodeios, né? Tinha sido patrão, ele era muito querido aqui em Vacaria, e até assim para administrar o campo, um vizinho ajudava o outro. Então, se alguém ia viajar, o vizinho dava uma olhada. Então, aquela coisa assim da parceria, né? Um com o outro aqui nos campos em cima da serra. E lá em Campo Grande não era assim.
Ele ficava muito à mercê, ele tinha que ficar o tempo todo tomando conta do patrimônio dele, ele não podia nem vir à vacaria visitar os amigos. E isso o deixou assim muito isolado. E aí ele resolveu vender tudo lá e comprou essa fazenda aqui, Fazenda Vista Alegre, né? E onde ele continuou criando gado, que sempre gostou, e também plantando soja, né? Plantando soja. Muito bem. O acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerino Pereira de Almeida, 1972 a 1974, CTG Planalto Capoense. Então, verifique que é 2006, né? Então, quando o Nerino voltou, aquele quadro ali da fazenda é 2003. Foi feito em 2003 o quadro. Agora, a data exata que ele voltou depois, na entrevista com o meu irmão, João Carlos Carneiro de Almeida, ele vai dizer mais precisamente as datas. E, então, esse título patrimonial de número 951, né, é o título que o meu tio Nerino Pereira de Almeida, né, adquiriu em Muitos Capões, dia 10 de junho de 2006, cujo patrão era Luiz César Borges Pinto. Então, além de ser sócio do CTG Porteira do Rio Grande, ele também era sócio do CTG Planalto Capoense de Muitos Capões. Ele gostava muito do tradicionalismo, gostava muito. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria Nerino Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Entrega primeiro troféu Rota. Então aqui nós temos, está aparecendo aqui um jornal de 16 a 23 de abril de 2009, esse jornal, onde o tio Nerino Almeida recebeu então um troféu, né, o troféu Rota. Então está escrito assim: Senhora Liliosa, Senhor Nerino, verifiquem que a grafia é como vem aparecendo em todos os registros, né? Senhor Nerino Almeida e doutor Hermano Varasquim à direita, Jefferson e o vereador Osnir Domingues. Então aqui, né, o meu tio e a minha tia estão recebendo o troféu Rota e onde estão acompanhados, né, pelo senhor Hermano Varasquim, né, que era advogado e também proprietário de fazenda, juntamente com o vereador Osnir Domingues. Na primeira vez que entrevistamos o senhor Nerino, ele nos comentou que quando recebemos esta homenagem era para convidarmos o ilustríssimo vereador Osnir Domingues e atendemos ao seu pedido, Jefferson Corso, para que em um momento ímpar desta justa e sincera homenagem tocasse, então o Jefferson Corso, né, tocasse uma música, né, em homenagem ao rodeio de Vacaria. Vivemos um momento muito especial, também o nosso amigo, nosso querido advogado e pecuarista, Dr. Hermano Varasquim, que também nos acompanhou e desde já agradeço por atender ao nosso chamado. Mas temos ainda que explicar algo que o senhor Nerino gostaria de deixar claro a todos os seus, provavelmente, conterrâneos, e também aos ex-patrões. O senhor Nerino, no primeiro momento, comentou sobre as 81 vacas que doou para o rodeio, sendo que 21 vacas foram doadas pelos ex-patrões e seus amigos. E nesse se referiu o senhor Walter Lima, que doou uma das 21 vacas. Um fato que nos chamou a atenção quando o senhor Nerino mandou estudar as condições do tempo em Buenos Aires para só a partir da informação marcar a data do rodeio, então do 10º rodeio, né? Estão narrando fatos do 10º rodeio,
e com firmeza disse: tivemos a sorte de que apenas choveu no final e muito pouco. Então, antes dele marcar a data do 10º rodeio, ele tomou o cuidado de verificar as condições do tempo em Buenos Aires, para que, então, os hermanos, né, a gente costuma chamar os hermanos, pudessem vir, né, ao rodeio sem ter percalços pelo caminho, né, porque a viagem é longa. 60 anos de casado com Dona Milhosa, faz questão de hoje dizer que são muito felizes nessa união até hoje, por um aceitar a maneira do outro ser. Eu achei muito bonita essa frase dele, né? Que o casamento deles durou porque um aceitou o outro da maneira como é, né? Então isso é uma coisa muito bonita e realmente eu nunca presenciei discussões entre o casal, porque nas férias, eu nasci em Caxias do Sul, quando eu era pequena, nas férias eu vinha passar férias na casa do meu tio. E eu tinha uma amizade muito grande com a minha tia, ela me tratava super bem, ele também, né, ambos me trataram bem, não tenho nenhuma queixa. E presenciei assim o relacionamento deles, eu não presenciei discussões, né? Eram muito calmos na minha presença, né? Eu não sei, eu tive momentos assim preciosos com a minha tia de parceria, uma ajudando a outra na casa, porque na época era assim, eu era apenas uma menina de 9, 10 anos, né? E, e a gente, era normal, mesmo criança, ajudar nas lides domésticas, né? Então a gente se ajudava e depois ia fazer um passeio, né? Uma vez o tio deixou nós encarregadas, inclusive, de representá-lo, né? Em vez de ir o casal, como ele não poderia, estaria viajando, eu e a tia Lilhosa representá-lo num casamento. Mas o fato foi muito engraçado, porque nós duas nos divertimos tanto limpando a casa, porque isso até não é uma coisa muito muito normal, né, se divertir limpando, mas nós demos muita risada aquele dia. A gente limpando a casa deles ficava aqui na Santos Dumont, na outra quadra de onde hoje eu moro, né, eu moro na Santos Dumont, em um apartamento, no outro lado da rua, exatamente uma quadra após a casa onde eles moravam, né? Que ainda continua ali igualzinha, né? Na época do 10º rodeio. Inclusive eu presenciei, né, as prendas irem naquela casa, as pessoas, né, que se relacionavam com eles por causa do rodeio, eu presenciei, né? Isso aí nessa época. Mas, então a gente se divertiu porque a gente ficamos limpando a casa, dividimos as tarefas, né? E era pra gente tomar banho, se arrumar. E naquele tempo a mulher tinha que pôr peruca, né? Era uma época assim de pôr peruca. A minha tia, não eu que era criança, mas a minha tia usava uma peruca, toda chique, né? E a gente se arrumou toda. Mas quando a gente chegou na esquina, uma quadra antes da catedral, o casamento já tinha terminado. A noiva já vinha saindo da catedral. E aí eu e a tia caímos na gargalhada e, meu Deus, perdemos o casamento. A gente só viu assim o casal muito bonito saindo da igreja, a noiva toda de branco, o rapaz de terno, a família toda em volta, toda chique. E aí nós ficamos com vergonha e a tia era muito tímida, muito envergonhada. Ela disse: não, agora a gente não vai lá, fica muito feio chegar no final do casamento. Aí nós retornamos para casa. Eu não sei o que ela contou para o tio, porque naquele tempo, eu como criança, nem toquei no assunto, fiquei quieta, né? Porque aqueles eram outros tempos, né? Nós, mulheres, quase nem abríamos a boca, né? Hoje eu até falo demais para a época que eu nasci, né? Mas a minha tia, ela não falava muito, né? Eu não sei se discutiram, eu não sei o que ela disse para ele. Ou se ela disse que estava tudo certo, não sei. Provavelmente ela mandou entregar um belíssimo presente, né?
se desculpar com a noiva, mas eu tenho a impressão que, não sei se ela contou a verdade para o meu tio, isso aí eu vou ficar devendo. Mas foi um fato pitoresco, né, que nós passamos e que eu tenho isso vivo na minha lembrança e gosto de me lembrar muito porque me diverti muito com ela, né. Acervo Histórico Patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. O município de Muitos Capões, através da senhora prefeita Mara Barcelos, também homenageou o nosso homenageado. Então, nesse dia que ele recebeu o troféu Rota, ele também foi homenageado pela prefeita Mara Barcelos, no município de Muitos Capões. Não poderíamos deixar de comentar nesse momento o reconhecimento. Não dá para ler tudo porque cortou aqui, né? Mas vamos por ao senhor Nerínio, dedica a senhora prefeita de Muitos Capões, senhora Mara Barcelos, né? Que contou que em uma cavalgada que a comitiva almoçou na fazenda do senhor Rui de Oliveira Barcelos, prefeita Mara, ali pelas 14 horas, que o senhor Nerínio se retirou. Ela estava preocupada porque o meu tio tinha feito recentemente uma cirurgia e tinha dificuldades para dirigir. Então, a prefeita disse que o levava em casa. São as pequenas coisas que mexem com os corações de tão nobres, né, que nessas duas edições trouxemos ao conhecimento da comunidade Vacaria. Conhecemos a senhora prefeita Mara por participar desse momento na vida do senhor Nerínio, né? Então eles apreciaram que ela participou desse momento sensível, né? Que ele realmente tinha feito, acho que uma cirurgia no pé, né? Estava difícil para ele dirigir. E ele sempre foi um motorista muito ativo, dirigiu até a velhice, né? Era uma pessoa muito ativa, muito enérgica, né? Muito séria, muito gostava de fazer as coisas corretamente, né? E, enfim, era muito bem visto na comunidade vacariense e prestou um trabalho, né, para a comunidade que deixou aí, né, deixou aí o seu exemplo, digamos assim, pelo menos à frente do CTG Porteira do Rio Grande, no 10º Rodeio Internacional. Eu nunca ouvi falar que tivesse alguma queixa contra o senhor Nerínio. E aqui no jornal, nesse jornal, a gente verifica que não está bem correta a grafia do nome dele, né? Porque é Nerínio com Y, e eles colocaram o Y e o I. Eu acho que na dúvida colocaram ambos, né? Ficou Nerínio, né? Ficou mal grafado, mas tudo bem. Agora a gente está corrigindo Nerínio com Y, né? E tem aí, então, o registro, né, do dia que ele recebeu o troféu Rota. Aqui nós temos, nesse acervo histórico do patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, de 1972 a 1974, os troféus. Então, em 1995, CTG Os Praianos, 3º Rodeio Crioulo Internacional, 24º Rodeio Crioulo Interestadual e 2º 7 Noites de Gineteado, né? São José, Santa Catarina. O meu tio teve uma participação aí incrível em São José, Santa Catarina, porque ele foi com uma equipe daqui, inclusive o atual patrão do CTG, que é afilhado do tio Nerínio e também sobrinho, né? Porque ele é filho do Rubem, que é filho da irmã da minha mãe, a tia Maria Sueli Braga de Almeida. Então, o tio Nerínio, ele foi com uma equipe ajudar o CTG, os praianos de São José, Santa Catarina, a fazer o primeiro rodeio deles, né? Então, na verdade, eles levaram as regras daqui, né? E como era feito aqui no CTG Porteira do Rio Grande,
para auxiliar lá em São José, Santa Catarina, em Florianópolis, né? São José é o bairro, Santa Catarina, Florianópolis. 25 de abril a 1º de maio de 1995 teve daí essa edição, né, 1995, foi a edição que ele recebeu esse troféu, tá? No terceiro rodeio crioulo internacional ele recebeu o troféu, né? Mas com certeza ele ajudou eles a fazer muito antes o primeiro rodeio. Em 2009 ele recebeu esse troféu ali do jornal Rota, homenageado ao senhor Nerínio Almeida, ex-patrão do 10º Rodeio Crioulo Internacional no Vacaria. Essa é a inscrição que está no troféu. Em 2010, por ocasião do 28º Rodeio Crioulo Internacional, ele recebeu um troféu que é todo em acrílico e madeira e já colorido, né? Então, 2010 já tem outra tecnologia. E nós não conseguimos ler ali a inscrição, mas com certeza é uma homenagem por ter sido patrão do 10º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria e também por ter participado tão ativamente, né, inclusive da construção das arquibancadas do Parque da Ferradura. A ser o histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 a 1974. Troféus. Então, ali tem o Nerínio 2014. Ele recebeu uma homenagem especial, né, do 30º Rodeio Internacional de Vacaria, do CTG Porteira do Rio Grande, esse belíssimo troféu em homenagem especial. Enquanto que a tia Lilhosa ganhou também essa placa. O Centro de Tradições Gaúchas Porteira do Rio Grande sente-se honrado em prestar-lhe esta homenagem pelos relevantes serviços prestados como patroa da campeira. Então aqui por ela ter sido patroa da campeira, que foi no ano, foi em 2014, não, 2014 ela ganhou a placa, né? E ele o troféu, 2014. Mas se refere isso aqui, quando eles foram patrões da campeira, que é no 8º Rodeio Crioulo Internacional, onde o patrão era Protásio Duarte Guazelli, gestão 1968 a 1970, e o Nerínio Pereira de Almeida foi patrão da campeira, juntamente com a patroa, a senhora Lilhosa Borges de Almeida. Então, nessa gestão, 1968, 1970, no 8º Rodeio Crioulo Internacional. Aí, após, quando chegar no 10º rodeio, ele será o patrão, né? Porque a gente percebe que há todo um caminho que os patrões seguem, né? Há todo um caminho, uma jornada, né? Eles participam por muitos anos do tradicionalismo até chegarem a patrões da campeira, às vezes por mais de uma vez patrões da campeira, no caso dele uma vez, e depois eles passam isso tudo a uma eleição com voto secreto. Há uma eleição com voto secreto, não é qualquer um que é o patrão. Há uma eleição com voto secreto, né? Eles são eleitos. Então, e eles também vão seguindo uma certa hierarquia. Então, no 10º, o Nerínio passa a ser patrão, né? E depois, alguns anos ali depois, ele não é mais patrão, ele participa, né, dos rodeios ativamente e tal, provavelmente emprestando gado, né? Não tem agora nenhum documento aqui, mas com certeza, ali inclusive tinha naquele jornal o registro de que ele doou, né, cabeças de gado. E depois ele vende a fazenda do Lagoão e vai embora para o Mato Grosso.
E depois, na volta, quando ele retorna, ele começa a participar novamente, aí ele se associa, né, no CTG de Muitos Capões, e aí ele volta a participar do tradicionalismo, que, pelo visto, era uma paixão do meu tio. Então, também achei bonito aqui que eles prestaram uma homenagem também à patroa da campeira, que era minha tia Liliosa Borges de Almeida. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Então, aqui tem uma taça de um torneio de laço em Sobradinho, né? Eu não consegui verificar a data desse torneio de laço, né? Porque vocês verifiquem que a identificação ali se refere ao acervo histórico do patrão do 10º Rodeio. Mas o que nós estamos mostrando para vocês são os troféus, as homenagens, vocês vão ver presentes que ele ganhou por ter participado como patrão da campeira anteriormente, no 8º Rodeio Internacional, e no 10º como patrão, né? Então, essas taças aqui, ele ganhou dos laçadores de Sobradinho. Essa é uma outra taça do acervo histórico do patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. É uma taça que ele ganhou em 16 de fevereiro de 1963. Eu vou associar aqui com a data do meu nascimento, porque ele ganhou em fevereiro de 63 e eu nasci em agosto de 63. Foi no ano que eu nasci. O meu tio ganhou em São Sebastião, torneio de laço. Ó, ele ganhou essa taça no torneio de laço de São Sebastião, em 16 de fevereiro de 1963. Muito bem. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Esse é um dos presentes que ele ganhou, né? Ali representa, é uma escultura, né? Em metal, representando o tiro de laço, né? E verifique que o Cusco está presente à cena, né? Nós temos aí um laçador laçando, né? Um bovino e o Cusco ali presenciando a cena. Muito bonito, muito significativo quanto à cultura tradicionalista gaúcha. Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 a 1974, presentes. Esse cavalinho, ele me disse que ganhou do meu tio Sesostres Campos dos Santos. Desculpa que às vezes são tantas histórias que nós estamos contando e tantos nomes que às vezes a gente pode se enganar, mas o tio Sesostres Campos dos Santos é o pai do Rubem dos Santos, Campos dos Santos, né? E que é pai do Rubem dos Campos dos Santos, filho, que é o atual patrão. Então, esse presente é do avô do patrão atual, que deu para o meu tio Nerínio, que eles eram cunhados. Porque o avô do Rubem era casado com a minha tia Maria Sueli Braga de Almeida, irmã da minha mãe, Maximília Braga de Almeida. Que é uma família grande, né? Eles têm vários irmãos e irmãs, né? Ainda tem uma dessa família, a tia Terezinha Braga de Almeida, que ainda está viva, né? Uma senhora idosa, mas muito ativa, né? Ela é testemunha de Jeová, inclusive, e ela é bastante ativa, viaja bastante para os congressos, né? Então, é uma família grande aí, que faz parte da história, né? E do
até do imaginário dos Campos de Cima da Serra, que é uma família que nasceu na fazenda do Guabiju, que anteriormente era distrito de Vacaria. Então, um belíssimo pingo, né? O cavalo, que é uma figura emblemática, né? E inclusive a origem do cavalo na América, né? A gente estava conversando, vai vir numa próxima entrevista, que nesse vídeo vai ter a entrevista com o patrão Silon, que foi patrão por 3 vezes, né, do rodeio crioulo internacional de Vacaria. E numa próxima vai vir o senhor Luiz Carlos Bossili da Costa, que é autor dos livros que nós estamos utilizando, né, com os registros históricos, muito bons, né? Está de parabéns com os livros editados, Reporteira do Rio Grande, CTG e sua história, e O Tiro de Laço, Origem e Função Cultural do Rodeio Crioulo. Então, depois, quando ele vir, vocês vão ver que a gente vai estar conversando sobre a origem do cavalo, né? Lá vocês vão ver, né, que aqui em Vacaria se usa no rodeio o cavalo árabe, né? Mas esse cavalo árabe, ele foi adotado na Europa pela Espanha. A Espanha foi à Arábia, adotou esse cavalo, levou para o seu país. Depois, quando descobriram a América e começaram a conquistá-la, porque há o fator de descobrimento que eles não conheciam. E o fator, com certeza, determinante, a conquista, né? Que eles vão trazer o cavalo, né? Que é uma das formas de conquista, né? O cavalo é uma coisa que impressiona os indígenas, né? Quando vem um homem montado a cavalo, eles pensam que é uma coisa só. Eles não têm essa noção, eles nunca viram cavalo, né? Não tinha cavalo aqui na América. Então, quando o indígena vê o homem montado no cavalo, ele pensa que é uma entidade, que é uma coisa só, né? Ele se assusta muito com isso. É uma das formas de conquista, né? Porque, imagina, o que um cavalo faz, né, gente? O cavalo é muito poderoso, né? Numa época que não existiam meios de transporte, o cavalo é sensacional, né? Então, é uma das formas da conquista, né? Além da a espada, a cruz e a fome, né? Mas o cavalo também tem esse papel na conquista das Américas. Acervo histórico, patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerínio Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Presentes. Então, aqui está um belíssimo quadro que representa uma prenda e um peão dançando, e que é um presente da Maria Ivone Santos, né, que é uma prima nossa, irmã do Rubem, tia do Rubem dos Santos Filho, né, que é o atual patrão do CTG. A tia dele é artista plástica, inclusive premiada na França, inclusive. E então a Maria Ivone, ela fez esse belíssimo quadro e presenteou, né, o Nerínio Pereira de Almeida. E está lá na parede, né, para cima da lareira, esse belíssimo quadro, né, representando uma prenda e um peão dançando. Então, representando a dança tradicional gaúcha, né? Verifiquem que o lenço dele é vermelho, de maragato, né? Ele está usando ali também o chapéu, as esporas na bota e o tirador, né? O tirador, que é uma peça de couro, né? Com franjas, que vem por cima da bombacha. E a moça está com um chalezinho branco e o vestido azul e branco. Muito bonito esse quadro da minha prima, né? Então ela vem a ser a minha prima, ela é irmã do Rubem, pai do patrão atual do CTG.
Acervo histórico patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerino Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Presentes. Esse é um outro presente lindíssimo que deram, né, para o casal Nerino e Liliosa Borges de Almeida. E é um relógio, né, em números romanos, dourados, com fio dourado no entorno, e que está ali uma belíssima paisagem com o pingo representado, né? Tem vários cavalos na foto, tem um branco, um corcel negro, né? E tem mais 2 cavalos, né? Eu não vou saber dizer o termo gaúcho agora que se usa, mas um é o pelo avermelhado, né? E o outro é um castanho, um marrom ali, né? Então, belíssimos, né? Belíssimos presentes que o casal ganhou, né? Ali ao fundo dá para ver que tem a plaquinha da patroa que ela ganhou deixa eu ver, acho que foi ali por ter sido a patroa da Campeira, né? No oitavo rodeio dele. Acervo histórico, patrão do 10º Rodeio Internacional de Vacaria, Nerino Pereira de Almeida, 1972 ao 1974. Presentes. Aqui também tem esse quadro, que ele é todo feito em couro, está pendurado na parede da residência do casal, e aí está uma série, né, de símbolos significativos para a tradição, para o tradicionalismo gaúcho, né? Tem ali uma cena de doma, né, que o peão está domando o cavalo. Tem também um peão com laço, né, segurando ali o laço, que seria o laçador, né? Tem o violão ali, que é um instrumento muito utilizado pelo gaúcho, instrumento musical. Tem lá embaixo uma carroça coberta, né? Vários animais, nem todos a gente vai identificar. Um pássaro, a lua, né? O sol e algumas plantas. Isso tudo, né, está no fundo está o mapa do Rio Grande do Sul, né? A Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, né? A Lagoa Mirim, a Lagoa dos Patos, está assim representando os símbolos, né, do estado do Rio Grande do Sul. Verifiquem que tem uma espada, né? Tem 2 espadas, uma de baixo para cima e uma de cima para baixo. Eu, pelo menos, identifiquei como espadas, né? E o rapaz que laça, ele tem um laço na mão, ele também traz uma espada, né? Embanhada, dá para ver, né, que ele tem uma espada, ele carrega uma espada. Está de lenço, está com o chapéu e o barbicacho, ali o barbicacho ali passa pelo seu rosto ali, né, que é aquilo que segura, né, o chapéu. Então, e inclusive no mapa tem os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Tem os pontos cardeais ali. Nossa, é um quadro muito representativo, tem nuvens e ele tem como se fosse a moldura desenhado. O que poderia ser? Pé de cana? Eu acho que pé de cana, né? Dá a impressão de ser cana, ou bambu, né? Pode ser bambu. Eu acredito que é bambu, isso mesmo. Que também o bambu, ele também é bem representativo na tradição gaúcha. Eu me lembro algumas lendas, né?
Não vou lembrar de cor agora, mas eu lembro quando era criança que eu escutava algumas lendas a respeito do bambu. Feitos da história. João Carlos Carneiro de Almeida, construtor, filho de criação de Nerímio Pereira de Almeida, conta sobre os tempos iniciais dos rodeios, anterior à construção da sede do CTG Porteira do Rio Grande. Então vejam que o senhor João Carlos Carneiro de Almeida é uma pessoa bastante simples, está aí trajando as roupas de gaúcho atual, né? Conforme no vídeo inicial nós fizemos ali uma leitura sobre o gaúcho atual, que usa o chapéu de feltro e o lenço no pescoço, né? O chimarrão é um hábito que nós já conversamos no vídeo anterior, né? A origem do chimarrão, que o senhor Luiz Carlos Bossler trouxe à baia, né? Que o chimarrão originou-se do uso, do hábito do índio usar a erva para mascar, a erva mate, né? E depois, então, o gaúcho transformou nesse costume que é um verdadeiro vício para nós gaúchos, né? O chimarrão se transformou, além do companheiro do gaúcho, da prenda, né? Das famílias, ele se transformou principalmente em algo parecido com aquela história do cachimbo da paz, né? Que há um costume indígena que se usa um cachimbo, né? O cachimbo da paz, onde amigos, onde está sobre amigos, né? Se fuma aquele cachimbo para solidificar amizades, fazer acordos, né? Firmar acordos, né? Já diz cachimbo da paz é para apaziguar os ânimos, né? Então, o chimarrão também é um hábito que foi firmado, né, na cultura gaúcha, nas famílias gaúchas, como um hábito praticamente diário para uma boa parte dos gaúchos e também uma desculpa aí para tomar um chimarrão comigo. E aí a gente vai papear, vai contar causos, né? Então, o senhor João, essa pessoa que é muito simples, ele vai trazer um depoimento para nós carregado de autenticidade. Vocês vão ver que naturalmente ele conta situações e cita nomes de pessoas tradicionalistas emblemáticas. Essas pessoas são pessoas conhecidas no meio tradicionalista, que ele conviveu quando era criança e quando era um jovem, de 14, 15 anos. Desde os 4, 5 anos, acompanhando sempre o seu pai de criação, Nerímio Pereira de Almeida, ele foi convivendo com essas pessoas. Então, ele fala de uma forma muito natural de personagens que, para nós que não somos do meio tradicional, eu fiquei espantada em ver assim como ele conheceu essas pessoas, né? Mais intimamente do que nós. Ele era um menino, um rapaz, né, que estava sendo criado no campo, na fazenda do Lagoão, que era de propriedade de Nerímio Pereira de Almeida, e você percebe que a entrevista é muito autêntica. Ele fala naturalmente das suas lembranças, né? Ele está lembrando de como era naqueles tempos. E isso tem um valor muito especial, né? Isso o faz um sujeito da história. Ele participou da história. O que é um sujeito da história? É aquela pessoa que estava lá no acontecimento, estava ajudando a construir aquela história, mesmo que de uma forma muito humilde. Então, continuemos com o nosso vídeo que está
imperdível. Canal YouTube HL História Legal. Estamos aqui então fazendo uma entrevista na residência do senhor João Carlos Carneiro de Almeida a respeito dos rodeios em que ele participou de diversas formas. Ele vai nos contar essa instigante história. Não esqueçam de curtir o nosso canal, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para as notificações. E sigam essa entrevista que está imperdível. Senhor João, o senhor pode se identificar, contar a sua história, qual a sua ligação com a Fazenda do Lagoão de Nerínio Pereira de Almeida? Bom, a princípio, eu cheguei na Fazenda do Lagoão, eu tinha uns 3 para 4 anos de idade. E eu cheguei lá e comecei, um outro, a rodear as mangueiras por lá, junto com o Zé, que era o Neirinho, a Milhosa. Eu sou filho de criação deles. E aí, a seguir, vamos dizer, eu fui crescendo, aprendendo a tocar as ovelhas, aprendendo a tocar o gado, banhar gado, né? No início banhava nos banheiros do senhor João Maria Borges. Depois de um certo tempo, nós banhava, seu João Maria Borges era sogro do Neirinho. Depois de um certo tempo, nós banhava o gado na fazenda do seu Nhango, né, que era filho do seu João Maria Borges, era cunhado do Neirinho. E eu fui pegando uma idadezinha, fui ajudando a tocar o gado, tocar as ovelhas, banhar, apartar, marcar, inclusive o gado que eu uma vez ganhei uma res num jogador de galinha, e foi marcado com a marca que eu tenho ela guardada até hoje. E quando tinha ali uns 5 anos de idade, eu participei do primeiro rodeio, junto com o seu Neirinho. O seu Neirinho foi fazer a cavalgada do desfile, junto com outros mulheres, e eu fiquei aonde hoje é o galpão do CTG, salão de baile, em frente ao dinheiro. Era uma coxia limpa. Fizeram uma barraca de lona para o falecido Juca Gaúcho, que eu conhecia. Era um senhor bem gordo, bem tradicionalista, e sabia assar uma carne bem assada. Então ele ficou na barraca cuidando do churrasco para assar enquanto eles foram desfilar. E eu fiquei lá porque o seu Neirinho mandou eu ficar lá, que era meu pai, né, na época. Não era o pai, vamos dizer, biológico, mas era o pai que estava me criando. Então, dali para frente, vamos dizer, eu estava participando já. Aí com 7 anos, com 8 anos, sempre acompanhando os rodeios, com 8 anos, né? Com 9 anos. Aí com 10 anos eu já ajudava a reunir o gado para levar, para fazer os rodeios, às vezes na nossa fazenda, às vezes na fazenda do seu Luiz Barcelo, do seu Renato Barcelo, né? E às vezes também, que eles também foram patrões, né? E às vezes também, em fazenda de outras pessoas, reunia o gado que tinha que ser trocado, cada rodada, vamos dizer lá, tantas rodadas de laço, se trocava o gado para não cansar e não judiar, né? E aí quando eu tinha ali uns 12 para 13 anos, eu participei, no 9º rodeio já, eu participei de uma expoliação, e na qual era eu e o Patito, que é filho do seu Rui Barcelo, falecido já também. O seu Rui, falecido, o Patito é vivo.
E eles estavam tomando o patito, mais uns rapazes lá, um era criado do Normélio Paim, né? E caíram de uma petiça que o pessoal levou, o seu Renato Barcelo levou, na atual ocasião era o patrão do porteiro. E o Nerino o patrão da invernada campeira. Daí os dois caíram. Os dois caíram. O seu Renato me pediu então para levar a petiça para a Mangueira. Digo, eu vou fazer a minha demonstração. O Nerino não sabia, mas eu andava historiando no sítio. Já há uns 6 meses, toda tarde eu espolhava 5, 6 terneiros para mim ficar guapo na espolhação. E seu Renato, tu vai cair dessa petiça. Já derrubou 2, vai te derrubar e te machucar. Pode deixar comigo que eu sei. Já queria aparecer um senhor importante, né? Com 12 para 13 anos. Aí peguei e me joguei a cavalo para cima da petiça. Tinha só um buçal nela, passei uma volta do cabo do buçal ao redor do pescoço. E aprisilhei bem. E foi aonde eu me segurei. Uma mão foi se segurando num toquinho de crino e a outra foi no cabo do buçal. Tinha um paulista, que era lá de Barretos, e me ensinou a espolhar como é que se fazia para não cair. Ele foi representante do porteiro do Rio Grande, no 9º, no 10º rodeio, acho que no 8º, se eu não me engano, também. E eu fiz o que ele me ensinou a fazer. Deitar o corpo para trás e chegar em chileno. Aí é o resultado da história. Não caí da petiça. Quando ela cansou de viajar, eu alcei a perna, apeei e segurei no buçal. Não sei se alguém tem alguma foto perdida por aí, porque na época não foi pego. Algum fotógrafo tivesse, até eu fazia questão de ter nos meus arquivos. Mas depois, logo em seguida desse rodeio, aí veio o 10º rodeio, dali 2 anos, né? Aí o seu Nerino já era patrão do porteiro do Rio Grande. Foi convocado, por causa do 9º rodeio, foi convocado pelos praianos de São José, Santa Catarina, para irem lá ajudar a criar o rodeio de São José, que seria, hoje é chamado Os Praianos. Eu fiquei em Vacaria e foi o Nerino com a comitiva de 33 pessoas nessa comitiva para ajudar a criar o rodeio de São José. Então, eu fiquei para reunir o gado que era para laçar, que era para ir nos caminhões. Veio 5 caminhões de lá. E carregar os animais de encilha, que era para poder laçar o gado. E carregar uns certos animais chucros, que era para ter espolhação lá também, né, gineteado. Então eu com 13 anos, para 14, eu reuni todo o gado que era para levar, reuni os animais de encilha em todas as fazendas e reuni os animais chucros na fazenda do Socorro. Na verdade estavam reunidos, estavam dentro de uma mangueira lá que o capataz tinha tocado. Aí nós só carregamos nos caminhões. A ordem do Nerino era para mim ir para casa. Não era para descer com os caminhões. Mas os motoristas gostaram das minhas lidas e me acharam muito buribão. Você vai com nós. Aí tive que vir até na selaria do seu Nicanor comprar uma bombacha, lenço, camisa eu tinha, paletó eu tinha, pala de seda eu tinha, né? As botas, peguei ali também, um par de botas novo. Botei na condicioneira e me mandei para a praia, para São José, onde lá
foi criado o CTG Os Praianos, através do seu Nerínio Almeida, que foi patrão, e outras pessoas, agora eu não me lembro muito bem, mas tinha o delegado velho, que era o seu Viríssimo, Felicíssimo, uma coisa assim, de Montes Capões, tinha os Capela, o Capela Velho, o Capela Novo, né? E eu sei que eram 33 a comissão que foram. Depois tinha o Nilson Hoffman, que é vivo, já foi patrão também, né? Que era o patrão da Invernada Campeira. Tinha o conjunto folclórico, todos foram daqui na caravana para criar o CTG dos Praianos. Inclusive hoje muito bem visto. É um dos, acho que maiores fora o porteiro. E lá nesses praianos, na secretaria deles, existem fotos lá do seu Nerino como patrão e toda a caravana. Minha não sei se tem, porque eu arrumei uma namoradinha, dancei o baile com ela e depois eu fui para a praia, curti a praia. Deixei eles lá tocando palanque, fazendo cerco, ajeitando mangueira para poder fazer o rodeio. Mas aí depois do 10º rodeio crioulo, logo em seguida o seu Nerino resolveu que dali um ano, dois, ir embora para o Mato Grosso, vendeu a fazenda do Lagoão, é onde eu me criei, e comprou uma fazenda lá no Mato Grosso, próximo de Campo Grande, na beira do rio Inhanduí, entre Cidrolândia e Campo Grande. Até nessas alturas eu já tinha uns anos ali, e depois passou os anos, eu me casei, fui morar em Itapema. Aí ele veio em Itapema me visitar, não pôde vir no casamento. Depois me convidou para ir lá desmanchar a sede velha da fazenda e fazer uma sede nova. Onde eu fui para Campo Grande trabalhar para ele, desmanchar a sede velha, fazer casa, mangueira, galpão, brete, carregador, né? Essas coisas. Galinheiro, chiqueiro de porco. Aí eu fui lá fazer tudo isso aí. O que eu não fiz sozinho, eu tinha ajudante. Eu tinha um cerqueiro, que era o seu Levi, que fazia cerca de mangueira, passava, porque os garpão lá era aberto, né? Só era o brete fechado, o resto era com fio de arame liso trançado, chamado hoje corvalha. Então, fizemos essa sede nova lá. E eu, mais uma vez, estava junto com o velho. Daí, em diante, passou-se os anos, ele veio para Vacaria de volta, vendeu a fazenda lá, comprou aqui uma área de terra, pernotou com o seu Renato Parcelo, que foi patrão no nono, né? E montou a fazenda de novo aqui, no Rio Grande, na Fazenda Ramada. Aonde eu fui, cedi os tijolos que eu tinha para fazer a casa da fazenda, tinha São Rancho Velho lá na época, cedi gente para ir trabalhar lá, cobri parte da casa, arrumei parte do pavilhão que existia, fizemos porta de correio no galpão, de lamirim, que não tinha só as portas velhas de madeira, mas uma fazenda, uma bela fazenda. E aí então, logo ali uns anos, foi passando, ele teve um problema no pé. Por causa de uma taxa de uma bota, criou um câncer chamado melanoma. Aonde eu cuidei dele, tanto na primeira como na segunda cirurgia. Levei para Caxias, lá em Caxias eu tinha uma guria que trabalhava no Pompé, que era minha cunhada, encaminhou para ele fazer a primeira cirurgia e eu levei ele para minha casa, na época eu morava em Caxias. Ficou lá 40 dias eu cuidando dele.
E ela fazia curativo, minha esposa fazia curativo, fazia a boia, como eu digo, para nós comer, né? Aí eu vinha no sítio, carnear uma ovelha para levar, para ter lá, né? E ver se fartava alguma coisa, às vezes levar uma vacina para vacinar um gado, um sal, um óleo para o trator, para roçar aonde eu tinha a vassoura, né? Depois, mais um tempo, precisou fazer uma segunda cirurgia, porque o câncer que deu no pé subiu para a virilha e criou tipo uma morcilha na virilha, um câncer muito bravo. Aí eu já estava morando em Vacaria por causa da questão de ter criado esse câncer nele e eu ter que cuidar, atender ele, né? Andar junto com ele, dirigir para ele, ir no sítio levar as coisas, ir no sítio buscar uma lenha, carnear uma reis, fazer essas coisas que a gente faz em fazenda. Embora tivesse os capatazes, mas a gente tinha que ir e executar junto, né? Mas aí veio a segunda cirurgia. Lá vai eu, com o velhinho para Caxias, internei, fiquei de responsável, filho de criação, fui adotivo, né? E fizeram a cirurgia, eu fiquei 6 dias dentro do hospital. E depois retornando para o E aí, logo depois, um tempo aí, ele veio a falecer. Então ali termina a nossa história. Fazer umas perguntas para ti, hein? Em primeiro lugar, a tua profissão é construtor, né? Construtor desde os 15 anos. Tá. E Comecei fazendo assim, um banheirinho, um murinho. Nessa cidade de Vacaria, acho que eu tenho 1000 obras feitas, entre pequena e grande. Bastante, mais ou menos, né? isso aí. É. Outra coisa, tu lembraria da idade do Nerínio Almeida durante o 10º rodeio? Que idade mais ou menos ele teria e qual a sua idade no 10º rodeio? No 10º rodeio eu tinha 13 para 14. É 1974. Não, eu tinha 14 para 15, aliás. 74 a 76. Eu tinha 14 para 15 anos, eu acho. Não, deixa eu ver. No teste, não, eu tinha 13 anos. No nono é que eu tinha 12 para 13 anos, 11 anos para 12 anos, uma coisa assim. Quando eu fiz a expoliação, eu sei que eu tinha quase 13 anos. Era no nono. 2 anos depois, foi feito o 10º, então eu já tinha 15 mesmo. E essa a expoliação que tu diz seria domar, doma? Doma, lógico. Tu concorreu assim no rodeio? Os mirim domavam, faziam uma doma mirim, né? Num petição, numa petiçona. Petiçona é um cavalinho que não é pônei e não é uma égua grande, é um intermediário na altura. Ah, e a tua participação foi uma doma, como é que foi? Assim, Foi uma sentiu doma. medo ou não? O que tu sentiu assim em cima? Não tenho medo, nunca da tive medo. petiça, assim, qual foi a sensação? Nunca tive medo. Lá, vou voltar atrás, lá no Mato Grosso, quando eu estava construindo a sede, eu ajudava ele a apartar os gados. E a égua viaqueou comigo dentro da mangueira, porque eu arrochei ela um pouco para atacar uma reis, e ela viaqueou comigo. E quis se jogar numa cerca, eu dei um golpe e derrubei deitado. O problema maior foi que não saiu o meu pé do estribo, porque eu estava com a bota meio rasgada no pé, trancou no estribo, eu tive que me jogar no chão junto. Quebrei o tornozelo. Lá vou eu fazer raio-x, injeção um pé, por conta do fundo rural de Sandeirinho, porque eu era filho, né? Dependente. Mesmo casado ainda era dependente. Né? Sim. Então daí... Porque tu casou eu novo, né? sempre domei. Eu sempre domei, desde de piazote de 12 anos, sempre quando tinha um animal meio chucro, eu era lidador de gado. E tu ganhou algum prêmio? Gado, teve algum prêmio, alguma medalha no rodeio? Não, essa petiça eu fiz uma demonstração e eu ganhei ela. Ah, ganhou a petiça? Eu ganhei a então. petiça do falecido Renato Barcelos. Me disseram que ele já faleceu, até nem sei bem certo, mas acho que faleceu.
que ele foi embora para a fronteira, né? Mas eu ganhei dele, a petiça ele tinha comprado para os filhos dele. E como ela era meia rebelde, meia redomona, daí eu fiz uma demonstração grande, bonita. O irmão dele era meio, não se dava muito bem, tal de Raul, era o mais novo, Raul Barcelo. Ele gritou, era um tradicionalista muito bem trajado, muito bem a cavalo, tal, bem vestido, né? Gaudério mesmo. Gritou para ele, tu dá essa petiça para esse rapaz, senão eu te compro, faço o preço que eu dou para ele. Eu ganhei a petiça. Mas eu ganhei a petiça, eu ganhei de outras pessoas. Eu ganhei uma encilha, eu ganhei um aparelho, que todo mundo sabe o que é um aparelho, quem é gaúcho sabe. Buçal, freio, cabeçalha do freio, né, peitoral, trançado em 12 tempos, coisa fina, artigo de luxo, eu ganhei. Ganhei uma chilena de prata, que até tenho guardado aí embaixo, um pedaço dela ainda existe ali. Está sem a roseta, mas ainda existe ali. A chilena de prata, tu diz, é uma faca? Chilena de prata é uma espora. Ah, é uma espora. Chama-se de chilena. Olha a minha ignorância aqui, né? Mas aprendendo. Uma chilena de prata. Ganhei um pala de seda, que é o que me acompanhou em todos os rodeios, né? Eu ganhei um cinturão. Que cor era o pala? O pala era um pala assim, meio rosadinho, com as listas azul, né? Um rosadinho puxado quase assim com um begezinho assim, mas não era bege, ele era intermediário entre rosa e bege. E Umas listinhas quando azul. tu ia pro rodeio, tu usava lenço no pescoço? Ah, sempre usei lenço. Que cor que era o embaixo, lenço? bota. Eu usava um lenço verdinho, tinha umas estampinhas no lenço, uns quadriculadinhos no lenço. Era o meu lenço que usava, era um lenço verdinho. Usava lenço, usava chapéu, usava bota, usava cinturão, usava tudo, as piuchas que um gaúcho usa, né? E o meu pala velho sempre jogado no ombro, né? Mas assim, ó, eu tive muita lida no CTG, ajudei muito no CTG. Meu primo construiu as arquibancadas de concreto, as primeiras arquibancadas ali, começam no costelão ali, e vai até onde faz a ferradura, aquele palanque oficial, tudo foi o meu primo que construiu. Seu Enio Malta, mora no Mato Grosso, em Cidrolândia. Ele que construiu aquilo ali, por intermédio do Nerímio, do falecido Hugo Lemos, do falecido Cunha, João Cunha, Antônio Cunha, aliás, e Valdair Duarte, essa turma aí que já foram Então as patrões arquibancadas da Cancha Ferradura foi o Nerímio Almeida que administrou, digamos. junto com o Hugo, junto com o Renato, junto com o falecido Cunha, deixa eu ver quem mais, agora eu não me lembro, mas ele administrou a construção daquilo ali, desde o início, junto com os patrões, porque ele sempre foi, durante 10 anos ele foi patrão do Invernado Campeiro, e foi mais 2 anos patrão geral, né? Assim como o Nilson Ófano também foi patrão, ele era patrão da Invernada Artística. Ele que treinava as moças, os rapazes para dançar, fazer a dança do facão, fazer várias danças. O qual esse Nilson? O Nilson Ófamo é vivo, é radialista aí na nossa região, todo dia, quase todo dia ele fala na rádio. Agora até faz tempo que eu não vejo, porque eu estava lá para Itapema, para Florianópolis, para lá. Andei passeando para lá uns dias. Quer mandar um abraço para ele? Pode mandar. Aqui fica um abraço para todos os tradicionalistas, que na época a gente conviveu junto. E, inclusive o Patito, que é vivo, o pai dele já é falecido, mas o Patito é vivo, foi um amigão meu, né? O pessoal do seu falecido Rui Barcelo, né? Tinha a Margot, tinha a Marilu, tinha a Marinha, que foi prefeita ali em Montes Capões, né? A Mara, né? A mãe delas, a Mara Prefeito, Barcelo, né? né?
Então, eu conheço todos os antigos tradicionalistas vivos e os não vivos. Na minha época, ainda tem alguns por aí, ainda tem alguns vivos. E tem mais uma história para contar ainda do quarto rodeio que eu estava esquecendo. Primeiro ginete no quarto rodeio, junto com outro moreno, que eu não me lembro quem era, foi meu falecido tio, irmão do Nerinho, Francisco Almeida. Foi o primeiro ginete de ginetear animal, chucro e boi chucro, touro chucro. Até, por sinal, um touro rasgou uma bombacha dele. Aconteceu, né? A espoliação, e o touro tinha asco. Se fosse mocho não acontecia, mas tinha asco. Rasgou a bombacha dele aí. Todo mundo gritava, parabéns, isso e aquilo. O senhor Nerinho disse assim, que fiasco rasgar as bombachas. Então isso aí, eu estava esquecendo essa história aí também. Então, para finalizar, Mas o que tem tu mais uma gostaria de lida, falar? tem mais uma lida aí que eu quero falar. Falecido Sesostre Campos dos Santos era casado com a tia, irmã do Nerinho, irmã da falecida minha mãe, né? O qual teve um filho, o filho chamava-se Rubens. Quem foi buscar o putriozinho para o Rubens montar a cavalo a primeira vez, aprender a andar a cavalo, ele tinha uns 7, 8 anos, fui eu. Fui na fazenda do Coronel Totti, aqui perto do viaduto, quem vai para Lages. Seu Sesostre comprou um petiço ali, eu fui buscar o petiço. Do queixo duro, era pior do que um caminhão velho que não tem direção hidráulica. Mas é isso aí, a minha história está contada. Falando no Sesostres Campos dos Santos, ele emprestava gado para o rodeio? Algumas vezes emprestava no vídeo, sim. Todos os fazendeiros, e inclusive, o Sesostre ele não era fazendeiro, ele era o escriturário, de fazer escrituras, né? Aqui em Vacaria. Acho que foi um dos primeiros escriturários em Vacaria. Ele foi um dos primeiros escriturários, o Dr. Dozan foi o primeiro oficial do cartório de registro, né? E depois de muitos anos veio a ser promotor, até me parece que foi até meio desembargador do Estado. Né? E o Sesostre tem mais uma história bonita. O Rubens, filho dele, que eu fui buscar o petiço, também tem uma história bonita. A história é o seguinte, o Rubens teve um filho, e o filho chama-se Rubens também. Acho que filho, né? Rubem Antônio dos Santos Filho. Esse hoje é o patrão do CTG. Também veio a ser primo em segundo grau, mas é primo. Então, acho que podemos encerrar, né, senhor Essa João? parte aí, Tá muito hoje, bonita a história. Podemos encerrar. Então, tá a história que eu muito tinha bonita pra essa contar, né? história aqui do senhor João Carlos Carneiro de Almeida, que por coincidência é meu irmão, né? Eu sou Isabel Carneiro de Almeida, e nós estamos aqui fazendo um registro histórico, né, sobre o tradicionalismo gaúcho, onde eu não poderia deixar de entrevistar o meu irmão, porque ele fez parte da raiz, né, dos rodeios. Ainda quando nem era construído, né, o CTG Porteiro do Rio Grande, ele estava lá como um menino, né, já trabalhando com as lides campeiras, né, na fazenda do Lagoão. Então, vocês vão ver assim que a história que o João contou agora aqui está casando com a gravação que eu fiz do acervo do Nerinho Pereira de Almeida, que nós fizemos em separado, né? Essa gravação, ele estava viajando quando eu fiz. Mas como eu sempre ouvi as histórias, tanto do tio Nerinho, como do João, como dos meus outros irmãos, eu consegui montar essa história. E lembranças da minha mãe me contando histórias, né? Então, isso tudo, esse quebra-cabeça eu montei com o acervo do Nerinho Almeida, que vem junto com essa entrevista do João Carlos Carneiro de Almeida, que é o filho de criação do Nerinho Pereira de Almeida. Ele foi com 3, 4 anos viver com o meu tio. A minha mãe deu pátrio poder, né,
do filho mais velho, que até aí tem uma encrenquinha com meu pai, que não gostou muito, porque ele era o filho mais velho, né? E a minha mãe deu de coração pro irmão, porque o casal não podia ter filhos. Então ela foi extremamente generosa, né? Abriu mão do filho mais velho, o menino, né? E deu para o casal Nerínio e Lilhosa, que é assim um casal pelo qual a família sempre teve muito estima, uma grande estima, né? E com isso nós terminamos então esse vídeo que está maravilhoso. Canal YouTube HL História Legal, um canal comprometido com a verdade. Nós só apresentamos aqui depoimentos, histórias verdadeiras com documentos, né? Deixar bem claro para vocês que esse canal está comprometido com a verdade. Não esqueçam de curtir o nosso canal, ativar o sininho para as notificações e se inscrever e acompanhar essa instigante história sobre o tradicionalismo nos campos de cima da serra. Bibliografia, 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha, Barbosa, Fidelis Dalcin, Costa, Luiz Carlos Bosli da Pacheco, Kleber José, Em Raízes, Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 35, 36, 339, 340, 345. Porteira do Rio Grande, CTG e sua história. Costa, Luiz Carlos Bosli da Corag, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 2016, página 15 a 279. Tiro de laço, origem e função cultural do rodeio crioulo. Costa, Luiz Carlos Bosli da Lorigraf, Esmeralda, Rio Grande do Sul, 2012, página 16 a 19. Então, a gente está citando a bibliografia aqui porque nós estamos sempre consultando esses quatro livros, né? Não, 3 livros, são 3 livros principais que nós estamos consultando, além dos entrevistados, né? Para contar essa belíssima história e mais as fotografias que a gente está aos poucos, né? Essas fotografias aqui eu fiz em 2018 do acervo pessoal do Nerínio Pereira de Almeida. Obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram, História Legal 2022. Não esqueça de seguir também a nossa página no Instagram. É um verdadeiro cardápio com todos os vídeos, né? Esse vídeo aqui vem a ser o número 40 vídeos longos e 3 shorts, são 43 vídeos que nós temos atualmente no nosso canal, que está com 3.144 visualizações nesses 7 meses de trabalho, 89 inscritos, 214,8 horas de exibição, né? Quer dizer que é um imenso trabalho. Estamos muito contentes, sigam o nosso canal, ative o sininho para as notificações, se inscrevam para esse canal continuar, um canal aberto para o nosso planetinha. Um abraço gaúcho a todos vocês. O tradicionalismo nos campos de cima da serra. Créditos. Autora Isabel Carneiro de Almeida. Fotografia, filmagem, edição de vídeo, narração e escrita. Fotografia do acervo de Nerínio Pereira de Almeida, feita em 2018 por Isabel Carneiro de Almeida, com a permissão da esposa, Dona Lilhosa Borges de Almeida, tia de Isabel, editadas em 20 de agosto de 2023.